Deus é bom. Cadê a coisa aí, Alão? Som. Versículo 1 diz assim, ó: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estavam nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas e os amalequitas e os povos orientais atacaram. Acamparam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixaram em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois e nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas com uma nuvem de gafanhoto. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí no versículo 7 começa, diz assim, ó: quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: assim o Senhor diz, o Senhor de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e eu os livrarei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Versículo 10, disse eu, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem a outros deuses dos amorreus, nem cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do cavalo que estava em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer, filho de Gideão. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus é comigo, por que nos acontece isso tudo? E onde estão todas as grandes maravilhas que os nossos antepassados nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Amém? Irmãos, eu tinha uma palavra no coração, tenho para falar hoje, sobre o problema da mediocridade. Diga assim: o problema da mediocridade. Entenda uma coisa: o que é medíocre? Medíocre é médio, nem é máximo, nem é mínimo, é médio. Irmãos, Deus, ele tem um problema com esse negócio de mediocridade. Ele tem um problema. A Bíblia diz que ele diz que a gente deve ser frio ou quente, mas não morno. O que é morno? É médio, é medíocre. Se você for ver na Bíblia, irmãos, Deus, ele não condena pessoas totalmente incrédulas, entre aspas. E ele se agrada de pessoas que tenham uma fé ousada. Mas Deus, irmãos, ele se incomoda muito daquele que nem é frio nem é quente, daquele que tem que é medíocre, está no meio do caminho. Amém? Muitas vezes nós perdemos bênção de Deus porque a gente é medíocre. Porque a gente é medíocre. E entenda uma coisa: quando eu estava meditando sobre isso de tarde, eu me lembrei de um amigo meu, que ele disse que quando ele trabalha com obra, trabalha com construção, e ele disse que quando ele vai fazer, ele trabalha mais com acabamento. Ele disse que quando ele vai fazer um acabamento, se o patrão disser assim: olha, eu vou fazer aqui, mas eu não quero nada demais não, eu quero ver aí alguma coisa, mas assim, nada, não quero gastar muito, eu quero gastar pouco, e eu quero fazer aqui do jeito que der, porque eu não quero nada dessas coisas todas não. Ele disse que aí ele já isola logo, ele não faz esse tipo de obra. Aí ele disse que quando ele vai fazer uma obra, né, ele já disse para a pessoa, ele disse: olha, eu trabalho com acabamento, e eu trabalho com coisa boa. Minha mão de obra é caro, o serviço que eu faço é caro.
Porque eu não quero que você reclame, eu não quero voltar aqui várias vezes para remendar. Então eu só faço desse jeito. E realmente ele trabalha desse jeito aí. O que é isso aí? É uma pessoa excelente, que não é medíocre, que não faz nenhuma gambiarra, que não faz nada meia boca. Irmãos, e às vezes a gente tá que nem esse meu amigo aí. A gente está indo a Deus, mas a gente quer uma gambiarra. E Deus dá a mesma resposta. Não é comigo não. Eu não faço gambiarra, eu não faço nada meia boca, eu não faço coisa marromeno. Se você quer o melhor, pode contar comigo, é comigo mesmo. Se você quer o excelente, você está no lugar certo. Mas você quer uma gambiarra, um meu termo, um negócio medíocre, não é com Deus. Irmãos, aqui, Gideão, ele disse assim, eles estavam, no momento aqui, né, sendo maltratados, humilhados pelos midianitas, amém? Na Bíblia tinha dois problemas, eram os itas e os eus, né? Na velha aliança tinha dois inimigos de Deus, eram os itas e os eus, midianitas, amalequitas, gaditas, seuqueitas e os eus, fariseus, saduceus, heveus, jebuseus, amorreus, ou eu ou ita. Todo inimigo de Deus tinha o sufixo ou eu ou ita. E hoje, irmão, nós temos os mesmos eus e os itas, os inimigos, né? Amém? Os problemas que vêm contra nós. E ele estava sofrendo debaixo daquele problema ali. Estava sendo humilhado. E eles começaram a orar a Deus e apareceu um anjo lá falando, dizendo para ele, olha, homem valente, o Senhor é contigo. E o que Gideão fez? Ele disse assim, como é que é? Isso aqui, isso que está acontecendo aqui é de Deus? Foi para isso aqui que Deus chamou nós? É essa vida aqui que Deus tem para mim? Foi para isso que eu fui salvo? Foi para isso que eu sirvo a Deus? É para isso que eu pago um preço alto para ser de Deus? É isso aqui que Deus tem para mim? O Gideão, irmãos, ele foi mais ou menos esse o tom da resposta dele. Amém? E a Bíblia Sagrada diz que Deus mudou a sorte do povo de Israel. Agora, se você for ver, daqui para trás, foram 8 anos de sofrimento, porque o povo era medíocre. Porque o povo aceitava o sofrimento como uma coisa normal. Eles se acostumaram com aquela vida, 8 anos. Até chegar em Gideão, que ele disse, espera aí. É isso aqui que é a obra de Deus? Ele diz, cadê as obras maravilhosas que falaram, que os antepassados falaram? Que a geração dele não estava vivendo, né, o melhor de Deus, mas os antepassados dele, não é, viveram o melhor de Deus, e ele sabia, ele ouviu as histórias de quando eles viviam o melhor de Deus, e ele não aceitou o meu termo, ele não aceitou o negócio mais ou menos medíocre. Ele disse, ou é o melhor, aquilo que meu pai contou é nada, ou vai ou racha. Uma vez eu vi um pregador dizendo uma coisa, que ele contou esse testemunho, e eu sei que é meio esquisito, mas eu tenho certeza que foi isso que mudou a vida dele. Ele disse que ele era crente, ele era pastor, inclusive, e a vida dele era mais ou menos. Ele disse que um dia ele chamou a mulher dele e disse assim, olha, vem para cá, nós vamos orar agora. Se Deus não mudar a nossa vida, a gente não viver o melhor de Deus, você nunca fez isso, mas eu fiz, eu bebi, eu fiz tudo que era errado. E aí nós vamos voltar, eu vou voltar para o bar de novo. Vou voltar para a droga de novo. Vou voltar para o mundo de novo, vou servir o diabo agora, pior do que o que eu fazia antes. Ele que contou esse testemunho dele, né? No livro dele ele contou. Aí ele disse que naquele dia, foi o último dia que ele precisou de resposta de Deus. E ele eu acredito que um dos maiores ministros do mundo hoje,
Provavelmente a igreja dele está entre as 2 ou 3 maiores igrejas do mundo. E ele está entre os 8 homens mais ricos do mundo hoje. E ele diz que foi essa história, essa oração dele que ele fez, que mudou a vida dele. E ele ensina isso na igreja dele. Eu sei que eles ensinam muita coisa errada lá, mas uma coisa que ele tem e que eles ensinam muito lá é a pessoa pensar grande, querer o melhor de Deus, não aceitar qualquer coisa. E é por isso que eles vivem lá o melhor de Deus. E você sabia que a gente às vezes está vivendo, aceitando a mediocridade, achando normal qualquer coisa? E a gente acha até umas desculpas. No tempo certo acontece. O tempo certo era ontem. O tempo certo para essa igreja ter 200 pessoas era ontem. O tempo certo para você andar de carro novo era ontem. O tempo certo para você ter um salário 5 vezes maior já passou. Tem muito tempo que passou. O tempo para você viver o melhor de Deus já está atrasado. Tinha muito tempo. Se você tem um dia que aceitou Jesus, você já está atrasado. Mas sabe por que às vezes as coisas não acontecem? Porque a gente aceita, se acostuma com o que não presta. Você sabia que tem gente que se acostuma com coisas que não é de Deus? Se acostuma, se adapta. Tem casal que se adapta com briga. Nós se mata, mas nós não se separa. Já vi casal de crente dizer isso. Nós se mata, mas nós não se separa. Tem casal que se acostuma com briga. Entendeu? Tem gente que se acostuma com miséria. Tem gente que se acostuma com doença, com enfermidade. Tem gente que se acostuma com pecado. Tem gente que se acostuma com prisão, viver preso em alguma coisa, não ser livre, estar preso em alguma coisa. Tem gente que se acostuma com sofrimento, a pessoa se adapta, se acostuma. O nome disso é mediocridade. Amém? E o Gideão, irmãos, ele não aceitou isso. E Deus honrou a vida dele. Agora você dá um pulinho aí lá para 1 Crônicas 16, 25. Aí a gente vai se acostumando. 1 Crônicas 16, 25 diz assim, ó. Porque o Senhor é grande, digno de ser louvado, mais maravilhoso do que todos os deuses. Diga assim, Deus é grande. Neemias 1:5 diz assim, ó. E disse, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e maravilhoso. Amém? Estou falando de versículos aqui que a Bíblia diz que Deus é um Deus grande. Jeremias 10, versículo 6 diz assim, ó. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Amém? Jeremias 32, 17, diz assim, ah Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, nada é demasiadamente difícil para ti. Amém? Versículos que mostram que Deus é um Deus grande. Jeremias 29, 3 diz o seguinte, ó. Vamos ler aqui, Jeremias 29, 3. Não, é Jeremias 33, 3. Clama a mim e responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Irmãos, a Bíblia diz, o povo de Deus, eles sempre testificam, eles sempre aprenderam, eles sempre descobriram que o Deus que nós servimos é um Deus grandioso. Amém? Na Bíblia você vai sempre ver as pessoas dizendo isso, olha, elas descobrindo a grandeza de Deus. E você vai ver, irmãos, que todas as vezes, todo mundo que descobriu a grandeza de Deus, que começou a olhar para a grandeza de Deus, não se acostumou mais, não aceitou mais nada pequeno.
Porque ele diz assim: se o meu Deus é grande, por que é que eu tenho que me acostumar com coisa pequena, medíocre? Se o meu Deus é grande, por que eu tenho que ficar escravo de uma doençazinha merreca? Se o meu Deus é grande, por que eu tenho que ficar atribulado com uma contazinha de nada? Com um boletozinho de nada? Se o meu Deus é grande, por que eu tenho que ficar amarrado em problema pequeno, em coisinha pequena? Se eu tenho um Deus que é grande. E aqui, irmão, Jeremias diz assim, ó: Deus vai nos mostrar coisas grandes que você ainda não sabe, minha gente. A gente ainda não sabe. A gente ainda não descobriu. A gente ainda não viu, não percebeu as coisas grandes de Deus. Jeremias está dizendo: vocês ainda não conhecem as coisas grandes de Deus, não. Vocês ainda estão nas coisas pequenas de Deus. Vocês ainda estão nas coisas mínimas de Deus. Vocês precisam ver as coisas grandes. Vocês precisam descobrir as coisas grandes. Deus faz coisa pequena, faz, mas Ele faz coisa grande também. E eu acho que a gente já tem muito tempo com coisa pequena. Está na hora da gente começar a crer em coisa grande. Amém? Então Jeremias disse isso: olha, você tem que saber, que descobrir, que ver, que perceber as coisas grandes de Deus. Amém? Amém. Pergunto eu a você. Faça aí uma autoanálise. Você já descobriu alguma coisa grande de Deus? Que você pode dizer: olha, eu já vivenciei coisas grandes. Faça aí uma autoanálise aí. Um minuto de reflexão. Você pode dizer isso? Analise aí. Se você não pode, eu já provei coisas grandes de Deus. Acho que hoje eu estou vivendo as menores coisas. Mas eu já provei. Eu posso dizer que eu já provei coisas grandes de Deus. Grandes mesmo, não é pequeno não, muito grandes. Hoje eu estou num tempo de coisas menores, mas eu creio que as coisas grandes, brevemente eu vou estar provando elas novamente. Amém? Mas irmãos, quando você se acostumar com coisa grande, você não aceita mais qualquer coisa. Quando você sentir o gostinho de coisas grandes, de coisas poderosas, você não aceita mais o mínimo. Você não vai mais ficar acomodado. Você não vai ficar mais conformado com qualquer coisa. Você vai querer o melhor de Deus. E o melhor de Deus é coisa grande. Só que Jeremias está dizendo: o problema é que vocês não sabem. O problema é que vocês não conseguiram ainda captar a mensagem. Vocês não conseguiram entender ainda que Deus tem coisas grandes. Esse é o problema. Amém? Bora dar um pulinho aí mais para frente. Josué, no capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte, ó. Josué 3, 5. Disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, ou coisas grandes. Amém? Diga assim: coisas grandes Deus fará no nosso meio. Você quer provar coisas grandes? Se não quiser, está tranquilo, ninguém briga não. Jó 5,9 diz o seguinte, ó, Jó 5,9: Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se pode anunciar. Ele diz: ó, Deus faz coisas que eu não consigo descrever o tamanho da grandeza dessas coisas. Sem nome, sem número. Amém? Irmãos, Jó, e esse aqui é o Jó, viu? O Jó que o povo diz que era um pobre, coitado. Esse é o Jó que o povo diz que é um pobre, coitado. O Jó viveu 140 e lá vai pancada anos, mais de 140 anos na minha contagem.
Desses 140 anos, ele teve 3 anos de doença, problema. Durante 3 anos ele teve doente. E o povo esqueceu dos 130 e lá vai anos que ele viveu o melhor de Deus e ficam falando dos 3 anos que Jó sofreu. No livro de Jó, o problema é isso, é terem botado esse título de livro de Jó. Porque quando bota esse título, aí o povo entende que é a biografia de Jó. Não. O livro diz livro de Jó porque foi ele que escreveu. Mas na verdade Jó, ele falou do sofrimento dele. Aquele livro é o livro do sofrimento de Jó. Não é a biografia de Jó. Porque Jó viveu mais de 130 e quase 140 anos. E ele está dizendo aí que Deus fez coisas grandes e insondáveis. Coisas que não se pode numerar, anunciar. Coisas tão grandes que ele não conseguia descrever. Amém? Esse é o Jó. No capítulo 9, eu li o 5:9. Agora no capítulo 9, versículo 10 de Jó, diz assim, ó: Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se pode anunciar. Amém? É a mesma coisa, né? Mas é ele dizendo outra parte. Então, minha gente, Deus é um Deus de coisas grandes. Amém? Ele faz coisas grandes. Agora dê um pulinho aí mais para frente. Lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Então ele está dizendo o poderoso. Deus é poderoso. E já que ele é poderoso, ele fez grandes coisas. Alguém que é poderoso não vai fazer coisa pequena, vai fazer coisa poderosa. Coisa à altura do que ele pode fazer. Coisas grandes. Se ele pode fazer coisas maravilhosas, extraordinárias, grandiosas, ele não vai perder tempo fazendo qualquer coisa, a não ser que a nossa fé seja limitada. Mas se nós tivermos fé à altura do que ele quer fazer, ele fará coisas grandes. Amém? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que lá no templo, lá em Atos capítulo 3, diz que Pedro ia entrando no templo que eles oravam e tinha um homem na porta do templo pedindo esmola. E ele pediu uma esmola e Pedro disse, olha, era Deus ali usando Pedro. Pedro disse, olha, aí não é comigo, certo? Aí é outro departamento. Eu trabalho no nível muito mais alto. O que eu tenho para você é o milagre que você precisa. É o sobrenatural, é o extraordinário. É algo grandioso. Esse tipo de coisa aí é outro departamento. E ele curou aquele homem. Amém. Irmãos, aquilo ali era Deus dizendo, você quer esmola? Você quer coisa... Não é comigo. Eu estou no outro nível, eu estou em outra coisa. Eu estou naquele nível de fazer coisas grandes. A Bíblia diz que Deus ele trabalha com o impossível. O que é impossível ao homem é o que Deus faz. Amém, irmãos? Porque ele é um Deus de coisa grande. Essa é a especialidade dele, minha gente. Ele pode fazer uma coisa pequena? Pode, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, se eu creio numa coisa pequena, Deus vai ter que fazer. Porque é pela minha fé. É a minha fé que provoca o poder de Deus. Amém? Mas o desejo dele é fazer coisas grandes. Amém? Aquele cego que a Bíblia diz que Jesus encontrou Jesus no caminho, Jesus disse, você quer o quê? Por quê? Porque muita gente passava ali e aquele cego pedia uma esmola, ele tinha uma capa, né, uma roupa, ele pediu uma roupa nova, ele pediu uma bengala melhor, né? Então Jesus disse, vai ver que o que ele quer não é o que eu tenho, a outra pessoa pode dar. Aí ele disse, não, eu quero ver. Ele disse, opa, é comigo mesmo. Você pediu a pessoa certa. Milagre é comigo. Se ele tivesse pedido uma capa, eu ia deixar para o meu próximo aqui. Tivesse pedido uma esmola, eu ia deixar para o outro que viesse atrás de mim. Mas o que você pediu, só eu mesmo posso fazer. É grande, é impossível, é um milagre. Amém. Irmãos, é porque esses filmes, eles infelizmente estragam o negócio. É melhor você ler na Bíblia mesmo.
Só tem um que ele tentou retratar a realidade, né, de como é que Jesus seria, mas aí eles bagunçaram demais também, né? Exageraram. Mas nesses filmes de Jesus, que Jesus, né, é sério, aquela coisa toda séria, né? Todo tipo como fosse assim uma coisa do outro mundo. Jesus não era assim, irmão. A Bíblia diz que Jesus era alegre. Amém? A Bíblia diz que ele foi ungido com óleo de alegria. Está lá em Isaías 60. Se ele era ungido com alegria, você acha que ele vivia triste? Amém? Jesus era alegre. Irmãos, eu tenho certeza, porque a Bíblia é muito... Como o que a gente tem na Bíblia é um texto, né? Então foi escrito de maneira formal, né? Eles botaram de maneira formal. Mas eu tenho certeza, irmãos, que quando Jesus, ele ficava procurando esse tipo de gente, que queria coisas grandes. Aquela mulher lá que tocou nele e recebeu a cura dela. Quando ele elogiava essas pessoas, como você vai ver, né? Aquele homem que está lá em Mateus 8, né? Em Mateus 8, que Jesus disse assim, ó, eu vou fazer uma coisa pequena por você. Eu vou lá na sua casa. Vou lá orar pelo seu funcionário, para ele ser curado. Aí o homem disse, não, eu quero uma coisa grande. Eu quero algo extraordinário. Eu quero que você só fale daqui e ele seja curado lá. E a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado com aquilo. Por quê? Porque Jesus queria fazer uma coisa simples. Queria ir até onde o rapaz estava para curar ele, que não precisava de muita fé. Agora, meu irmão, Jesus falar dali e o homem ser curado lá onde ele estava é uma coisa grande, viu? Ele não pediu nenhuma oração. Ele não disse, Senhor, faz uma oração poderosa para ver se ele é curado. Senhor, estende as mãos, vamos fazer uma corrente, uma campanha, Não, ele disse, ó, fale uma palavra, só uma palavra tá bom. E a Bíblia diz que Jesus disse, eu nunca vi, nem Israel, uma fé desse tamanho, uma fé que crê em coisas grandes. Porque Deus, irmãos, ele ama, ele se agrada de pessoas que têm ousadia, porque ousadia é uma característica da fé. O Kenneth Hagin, ele diz assim, ele diz que Deus passa por milhares de pessoas para poder encontrar alguém, procurando alguém que tem fé. O que Deus procura nas pessoas é fé. O que Jesus exaltava sempre era fé. Você nunca vê Jesus exaltando alguém, elogiando alguém incrédulo. Alguém sofredor, como você é resiliente. Como você aguenta sofrimento, como você é resistente, você está aguentando essa luta, você é muito, muito resistente. Nunca. Você nunca vai ver Jesus elogiando alguém que aguenta sofrimento, alguém que está há muitos anos naquele sofrimento. Você vai ver Jesus dando bronca em alguém que estava há muito tempo sofrendo. Você nunca vê ele dizendo, rapaz, eu nunca vi uma fé tão grande. Ele viu um cara que tinha 37 anos aleijado. Ele podia ter chegado para o cara e disse, meu irmão, eu nunca vi uma fé desse tamanho não. Uma fé para aguentar 37 anos de sofrimento. Olha, isso aí é fé. O que Jesus disse? Ele disse, mas tu quer andar mesmo? Tu não está, né? Aí ele disse, eu quero, pois pega essa cama, te levanta, cria vergonha nesta tua cara. O cara se levantou e ficou curado. Ele não falou cria vergonha na cara não, mas o tom dele não foi assim de, olha, vamos ver se você consegue se levantar, eu pego no teu braço, eu te ajudo. Não, levanta, rapaz, pega a tua cama. E ele levantou, pegou a cama dele e foi embora, ficou curado. Amém? Você nunca vai ver Jesus elogiando alguém que está aguentando problema, não. Ele elogiava alguém que não aguenta problema, alguém que está cheio de problema, que quer resolver o problema, que diz, acabou, não aceito mais problema, não aguento mais problema não, eu não quero mais problema na minha vida, acabou, eu já passei por tudo que tinha que passar, eu já cumpri minha cota de sofrimento todinha, meu karma já passou, agora eu quero ver o poder de Deus na minha vida. Era esses aí que ele elogiava. Esses aí eram os que ele elogiava. Amém? 1 Coríntios 2,9 diz assim, ó,
Mas como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para você. No entanto, versículo 11, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Amém? Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o ouvido humano, o olho humano, certo? O coração humano natural não consegue perceber as coisas grandes de Deus. E no 10 ele diz, mas Deus pode revelar pelo Espírito, viu? Porque ele disse, nem ouvido humano, nem olho humano, nem coração humano conseguiu ver a grandeza do que Deus tem para você. Mas, pelo Espírito, você consegue ver. Deus revela pelo Espírito. Foi o mesmo que Jeremias disse. Vocês não perceberam as coisas grandes de Deus não, mas ore que você vai perceber. Você vai ver as coisas grandes de Deus. Irmãos, quando você tem uma vida de oração, de intimidade com Deus, você começa a perceber as coisas grandes de Deus. Deus começa a lhe revelar. Deus começa a lhe mostrar coisa grande. Quando eu me converti, eu ouvia 3 pregadores. O missionário R.R. Soares, o apóstolo Estevão Hernandes e um pastor que não é muito conhecido, mas ele é da Palavra da Fé, chamado Edson Rebustini. E esse pastor, ele é o pastor de uma igreja chamada Igreja Bíblica da Paz, lá em São Paulo. Esse pastor, ele é um exemplo de fé e de ousadia. Um exemplo de fé e de ousadia. Ele tem um ministério extraordinário, sobrenatural. Ele é um pastor da Palavra da Fé. E esse pastor, ele disse que um dia, ele buscando a Deus, né? Ele jovem ainda buscando a Deus. Ele disse que ele leu aquele versículo que está lá em Atos, que diz assim, o Espírito, que quando o Espírito vier, né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os jovens terão visão e os velhos sonharão. Essa palavra visão, né? Fala de visionário. Os jovens serão visionários, é isso que significa. Significa isso, o jovem vai ser um visionário, vai ter visão grande. Ele disse que quando ele leu esse versículo, ele tinha 14 anos, ele disse, eu quero ser um visionário. Eu quero ser. E ele disse que Deus começou a tratar isso com ele. Ele disse que tudo dele, ele lembrava disso. Isso virou o lema da vida dele. Tudo dele era dessa maneira. E ele contando alguns testemunhos, entre eles, um de que o filho dele foi atropelado. E quando ele foi lá, ele estava saindo de um lugar, o filho dele foi atropelado, caiu lá como se fosse morto. E aí ele ficou lá como se o menino tivesse sido morto mesmo. O pessoal veio lá para fazer uma avaliação, né? O pessoal dos primeiros socorros, e disseram assim, tudo indica que o seu filho não vai sobreviver. A gente já não vai mentir, a gente já vai logo lhe dizer, falar para você. Mas uma coisa a gente já sabe, ele quebrou a coluna. Ele quebrou quebrou aqui a coluna. E ele vai ficar paralítico da cintura para baixo, porque foi um tipo de fratura, um tipo de trauma que não tem como corrigir. E ele disse que ele botou a mão e ele viu o espaço que tinha lá, apartou aqui a coluna do menino. E ele disse que botou a mão e ele disse assim, se o meu filho chegar no hospital com isso aqui quebrado, eles vão fazer uma cirurgia aqui e vão dar errado porque está muito sério. Ele disse, eu quero uma coluna nova no meu filho agora. E ele disse que ele viu a coluna nova aqui, a mão dele sentiu o osso se construindo e o filho dele e consertou a coluna. E levaram o filho dele para o hospital. Quando chegou no hospital, que fizeram os exames e tal, a coluna do menino estava perfeita, não tinha nenhum arranhão. O menino quebrou perna, braço, teve uma fratura na cabeça, um bocado de coisa. Mas o filho dele não ficou com nenhuma sequela. A gente canta uma das músicas dele aqui, é o Gui Rebostino, que é o pastor da igreja, o auxiliar dele lá. A gente canta uma das músicas dele aqui agora, que não me lembro qual é, mas a gente canta uma música dele aqui na igreja.
E ele é um grande homem de Deus. Hoje ele mora nos Estados Unidos, eu acho, parece que tem um pastor lá. Mas ele não ficou com nenhuma sequela, mas ele quebrou as pernas em vários lugares, teve uma fratura séria na cabeça. Mas essa parte da coluna, eu achei tremenda, irmãos. Ele disse que um dia ele estava vendo um programa, o programa do Silvio Santos. Aí ele disse assim, eu quero esse auditório para a minha igreja. 10 anos depois ele comprou o auditório, e a igreja deles é no auditório que era antigamente o programa do Silvio Santos. Você vê a igreja dele lá, você vai ver, é diferente, né? Lógico que mudou tudo, mas você vê o endereço, pode ver depois lá, é o mesmo endereço, era o auditório que era antigamente o programa do Silvio Santos. Mas esse homem, irmãos, ele até hoje tem programa na televisão. Às vezes quando eu ouço ele ministrar, eu fico impressionado como ele tem uma fé diferenciada. Amém? Porque ele aprendeu, ele se acostumou com as coisas grandes de Deus. Então ele não aceita mais coisa pequena, medíocre, qualquer coisa. Amém, irmãos? E às vezes, infelizmente, a gente tem cometido esse erro. Agora deixa eu ler aqui para vocês, Efésios 3:20 diz assim, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu, pensou, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Irmãos, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus pode fazer coisas maiores do que o que a gente crê. Amém? Porque quando eu creio, a fé, ela tem uma voz. Se você perguntar para alguém, ó, Sarinha, você crê que você vai passar para a medicina quando você for fazer o seu vestibular? Aí a Sarinha disser, creio. E você disser para ela, você já orou declarando isso? Ela disse não. Você pode explicar para ela, você não crê ainda não, viu? Porque a fé, ela fala o que ela crê. Então não existe isso. Eu creio nisso, você orou sobre isso, você fala isso? Não, falo não, você não crê não, viu? Porque a fé, ela fala. A fé fala, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. A fé, ela está no coração e ela fala. A fé fala. Então, irmão, se você crê em uma coisa e você falar, Deus pode fazer maior. Deus não tem obrigação de fazer daquele tamanho dele, ele pode fazer maior. Agora, uma coisa que Deus nunca prometeu fazer é algo que a gente não crê. Se eu creio, se eu exercito fé, Deus vai fazer alguma coisa, ou daquele tamanho ou maior. Mas você não vai ver na sua Bíblia Deus dizendo, meu irmão, eu vou te abençoar. Mesmo que você não creia, mesmo que você não ore, eu vou te abençoar. Você não vê isso na sua Bíblia. Deus não garante nada para quem não crê. E crer é crer e falar. É falar, orar, declarar, tem que sair da boca. Mas ele promete maior. Ele diz, ó, se você crer, faça aí o que você pode deixar que eu completo o resto. Mas você tem que fazer alguma coisa. Amém? Ele disse, ó, eu posso fazer coisas maiores do que o que você pensa, deseja ou fala. Mas eu não posso fazer aquilo que você nem pensa, nem deseja, nem fala. Então, irmão, se eu quero que Deus faça coisas grandes, eu tenho que pensar, diga pensar. Ó, vamos ler aí que é aqui é a receita. Poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos, conforme o seu poder. Irmãos, eu não tenho como crer em coisa grande se eu não penso em coisa grande. Se a minha se eu não penso coisas grandes, se eu não medito em coisa grande, se eu não falo, o que eu falo, o que eu penso é grande, então Deus pode fazer, e pode fazer maior ainda. Amém? Agora, se eu não fizer, Ele não garante que vai fazer. Não precisa você ler não. Mas em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3, diz assim, ó. E entoavam cânticos de Moisés, servo do Senhor, e o cântico dos cordeiros, dizendo, grandes e admiráveis são tuas obras. Grandes e admiráveis. No Salmo 119, 165, grande paz tem os que amam a tua lei. Grande paz.
Em Lucas 2, versículo 10, diz o seguinte, o que eu já li. Agora deixa eu lhe dizer, porque aí tem que terminar com esse salmo aqui. Vá lá para o Salmo 126. Irmãos, essa semana Deus falou comigo muito forte sobre isso. Que nós estávamos entrando no Salmo 126, amém? 126. Deus falou para mim isso aqui quinta-feira. Que nós estávamos saindo do Salmo 37, do 73, para o Salmo 126. Deixa eu lhe dizer. O Salmo 37 e o 73, sabe quem é? No 37 é Davi e no 73 acho que é Agur. É outro sujeito aí que eu não me lembro o nome. Eles revoltados porque o ímpio vive coisas grandes e o justo não vive. E eles estavam revoltados com isso. Eles estavam inconformados com isso. Por quê? Que o ímpio vive coisa grande e o justo não vive. Por quê? Asaf. Por que o ímpio vive coisa grande e o justo não vive? Por que o ímpio parece que vive melhor do que o justo? Por que o ímpio prospera, o ímpio cresce e o justo não prospera? Eles estavam com esse incômodo no coração. E você vai ver que os dois tiveram uma resposta positiva. Amém? E no Salmo 126, a Bíblia diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Jerusalém ou de Sião, ficamos como quem sonha. Amém. Ele disse, olha, versículo 2, então nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Amém. Irmãos, ele está dizendo o contrário do Salmo 37 e o 73. No 37 e no 73 é o crente dizendo, meu Deus, como a vida do ímpio é abençoada. E aqui é o ímpio dizendo, meu Deus, como a vida do justo é abençoada. Deixa eu dizer, sabe por que muitas vezes a gente está no Salmo 37? Porque é uma realidade, porque o ímpio mesmo está melhor do que o justo. Isso é um fato, irmão. O justo pode viver abaixo da vida do ímpio. O ímpio pode viver uma vida mais abençoada do que o justo, entre aspas, abençoado entre aspas. Mas ele não vai para o inferno? Não vai, mas aqui na terra ele vive melhor do que o justo. Quando morrer, aí o justo vai para o céu e ele vai para o justo vai para o céu e ele para o inferno. Mas aqui na terra ele pode viver melhor que o justo. Amém, irmãos? Tudo bem que o nosso alvo é o céu, irmão, mas a gente não chegou lá ainda. Então, nosso alvo aqui na terra não é, irmão, a gente ficar olhando para a vida do ímpio e dizendo, meu Deus, por que o ímpio tem ou não tenho? Por que o ímpio pode ou não posso? Por que o ímpio vai ou não vou? Por que o ímpio vive ou não vivo? Aqui ele está dizendo que o ímpio está olhando para o justo e dizendo, meu Deus, por que eu não vivo do jeito desse crente? Grandes coisas, o ímpio dizendo, grandes coisas fez o Senhor por eles. Amém? Irmãos, entre as nações se dizia, as nações, os povos, os ímpios, os gentis, amém? Aí ele diz, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Irmão, sabe quem é que está falando aqui? É o mesmo cara do Salmo 37. É ele dizendo, agora é a hora do caçador. É um dia da caça e outro do caçador. Um dia desse eu estava olhando para vocês e eu estava incomodado porque vocês estavam melhor do que eu. Mas agora é vocês que estão olhando para mim e vivendo melhor do que vocês. Amém? E o Davi disse assim, olha, eu fui moço e agora estou velho. Nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você for ver os salmos de Davi, ele teve aquele momento lá de crise, né, existencial,
mas a vida dele em geral foi uma vida poderosa. Amém, irmãos? No versículo 4 diz assim, ó: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém? Que coisa! Não, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Irmãos, esse final aqui, ele fala de um fato, de uma realidade, que existe fases na nossa vida de semeadura. Existe fases na nossa vida que você está plantando. Amém? Uma vez eu vi um ministro falando uma coisa muito interessante, o menino do louvor já pode vir. Ele falando uma coisa muito interessante. Ele disse assim, olha, o justo pode até descer, mas ele desce para pegar impulso e ir mais alto. Então, irmão, se você está descendo, afundando assim na lama, está errado. Mas se você está descendo assim, ó, consciente de que... E tem gente que diz assim, como é que eu sei se eu estou passando por um momento de plantação ou se eu estou sendo derrotado mesmo, vivendo uma derrota na minha vida? Sabe por quê? Quando, irmão, você passa por um momento de plantação, um momento, como ele está dizendo aí, né, de choro, de lágrima, que faz parte do propósito de Deus. Amém? E isso pode acontecer, porque a Bíblia diz em Mateus 4 e Lucas 4, que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Não foi o diabo que levou ele para lá. Amém, irmãos? Então, em algum momento da sua vida, você pode ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Em algum momento da sua vida, Deus pode lhe chamar para passar por um tempo de plantação. Meu filho, ó, eu quero que você passe um tempo plantando aqui, tá certo? É meio sofrido, derramar um suorzinho, é uma lágrimazinha, às vezes você chora de frouxo, mas fique tranquilo, que você vai colher tudo que você plantou multiplicado. Sabe qual é a diferença quando é Deus que está lhe conduzindo, irmão? É que Deus entra com você no negócio. E quando não é de Deus, você vai só. Quando a pessoa entra num rabo de foguete que não é de Deus, é por causa dela mesma, alguma besteira que ela fez, ela mesma se enfiou naquela situação, ela vai sozinha, aí é peia. Eu acho é pouco. Mas quando é Deus que diz, olha, eu tenho aqui é necessário você passar por um momento aqui meio complicado. Não estou falando de doença, de enfermidade, não é isso não. Às vezes você toma decisões que é necessário. Amém? Para você poder ir mais longe, você tem que dar uma recuada. Para você conseguir fazer mais, você tem que fazer menos por um tempo. Mas você, quando está sendo guiado por Deus, você está consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou passando por essa situação aqui, mas isso aqui é plantação. Deus me trouxe para cá, mas eu já sei onde é que Ele vai me levar. Eu já sei por que eu estou aqui. Amém, irmãos? Aí você nem quebra a cabeça. Quando a gente passou por alguns momentos meio atribulado, aí às vezes eu comentava com a minha esposa, né? E era meio atribulado mesmo. E eu dizia assim, minha filha, eu estou tão feliz como o tempo que eu vivi, o melhor tempo da minha vida. Por quê? Porque eu tenho convicção de que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Mesmo que seja sofrido. Era um tempo de plantação. Aí sabe o que é chato? É que a pessoa às vezes passa anos e anos plantando. Eu ia fazer aqui um gráfico que a Joyce Meyer faz, mas eu vou tentar aqui gesticular. A Joyce Meyer, ela diz que, não está na Bíblia isso, mas na prática é parecido mesmo. A Joyce diz que a vida do povo de Deus, das pessoas que servem a Deus, é assim, elas estão aqui, servem a Deus aqui. Tem umas que vão aqui, mais ou menos, subindo só um pouquinho, e quando ela sobe é vertical. De uma vez. Aí ela passa aqui 10 anos servindo a Deus, sei lá quantos anos, parece que nada acontece, o povo zoando da cara dela, meu Deus, servir a Deus para quê?
Ai, meu pai, essa pobre, esse coitado aí, meu pai do céu, é sofrimento. E você só caladinho, calma, Satanás. Vai perceber o que é teu. Aí quando você sobe de uma vez, aí os abestados ficam, oh, cadê, meu Deus, cadê aquele irmãozinho que está aqui? Já foi. Aí tem o outro que ela disse que vai assim. Eu, na minha opinião, esse é o melhor, né? Que vai gradativamente, vai crescendo, crescendo. É o outro, né? E ela disse que tem uns que eles começam aqui, aí sobe logo, né, de uma vez, e aí vai ali. Uma coisa eu sei, Deus muda a vida das pessoas que servem a Ele e faz coisas grandes na vida do seu povo. Não sei se vai ser assim, ou assim, ou assim, mas que você vai lá para cima, você vai. E o gráficozinho dela tem um alvozinho lá no canto, é um quadrado que ela faz assim, aí tem um que vai reto para o quadrado, tem outro que sobe aqui e vai, tem outro que vai por baixo e sobe. Mas uma coisa você vai fazer, você chega lá. Não importa quanto tempo, não importa o que vai passar, você chega lá. Porque Deus é fiel. Amém? Só não faça uma coisa, não aceite mediocridade. Não aceite qualquer coisa, irmão, porque Deus não pode fazer se você se acostumar com o que não presta. Amém? Não se acostume com coisa que você sabe que não é o melhor de Deus. Ah, mas está mais ou menos. Deus não é coisa de mais ou menos. Ah, mas mudou um pouquinho, é total. Melhorou, não é melhorar, não, é total. Eu dizia uma coisa, o pastor Rubênio, que toda vez, eu dizia várias vezes, eu disse umas 5 vezes para ele, aí ele me dava uma pancada, eu parei de dizer. Ele dizia assim, e aí, rapaz, como é que tá? Eu falei, tá bom demais, se melhorar estraga. Ele dizia, não, estraga não. Tem que melhorar, sempre tem que melhorar. Aí eu falei uma vez, ele falou, fiquei. Na segunda vez, eu acho que foi só 2, eu acho. Aí eu soltei de novo, aí ele falou de novo. Eu falei, rapaz, eu vou parar de dizer isso, está errado mesmo. Porque eu queria, a intenção era boa. Era dizer, não, tá bem, eu estou feliz e tal. Amém? Mas a declaração era incredulidade. Era errada. Porque quando eu digo se melhorar estraga, eu impeço de melhorar. Eu proíbo Deus de melhorar. Então hoje eu digo, tá bom, mas vai melhorar mais. Tá bom, mas pode ser melhor. Amém? E é assim, irmãos. Tá bom, mas pode ser melhor. Porque Deus não faz coisas mais ou menos. Ele faz coisas grandiosas. Amém? Vamos orar, fique em pé. Ele é Deus de coisas grandes. Amém? Aleluia. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito Santo está nos ensinando, Pai. Nos ensinando, Senhor, a ter visão. Nos ensinando a crer como o Senhor quer que nós venhamos crer, Pai. O Senhor está nos ensinando a viver de acordo com a Tua palavra. O Senhor está nos ensinando a viver o melhor do Senhor nessa terra. A não aceitar qualquer coisa. A não nos acostumar com coisa medíocre. Com coisa pequena. Porque o Senhor não chamou nenhum de nós para mediocridade. Oh, aleluia. Ore ao Senhor em nome de Jesus enquanto o louvor canta. Ore ao Senhor, aleluia. O Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Eu sei que muitas pessoas aqui ainda não tinham entendido que o Senhor tem coisas grandes para a sua vida. Você achava, não, eu sou humilde, eu sou simples, eu não tenho ganância, eu não sou ganancioso, eu não sou ambicioso. Mas deixa eu lhe dizer para você, não existe ambição e ganância na vida de crente. Se você é um cristão, o desejo que você tem por coisas grandiosas não é ambição, não é ganância, mas é a visão de Deus na sua vida. É a revelação do Espírito Santo na sua vida. Você que tem uma visão de coisas grandes, você que tem uma visão de coisas grandiosas, de coisas melhores, você que tem uma visão de grandeza, o desejo de grandeza, isso não é ambição, não é orgulho, isso não é ganância, isso é fé, isso é ousadia, isso é a visão do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, Ele lhe dá coisas grandes, Ele lhe mostra coisas grandes e firmes que você não sabia. Jeremias disse: clama a mim e eu te responderei, te mostrarei coisas grandes que você não sabia. Talvez você ainda não sabe das grandezas do que o Senhor tem na sua vida, mas nessa noite você está começando a entender. Você está começando a entender que o Senhor tem coisas grandes na sua vida. Você está começando a descobrir as coisas grandes que o Senhor tem na sua vida, as coisas excelentes, as coisas extraordinárias. E chegou a hora de pensar em coisa grande. Chegou a hora de desejar coisas grandes. Chegou a hora de falar coisas grandes. Chegou a hora de ser atrevido, de ser ousado. Chegou a hora. Já é momento de você viver o melhor de Deus nessa terra. Para o ímpio olhar para você e dizer: grandes coisas fez o Senhor por ele. Enquanto o ímpio não reconhecer a grandeza de Deus na sua vida, você ainda não está vivendo o melhor de Deus. Enquanto o ímpio não conseguir ver coisas grandes na sua vida e reconhecer que o Senhor tem feito coisas grandes na sua vida, você não está vivendo o melhor de Deus. Quando Deus fizer o melhor dele na sua vida, até o ímpio vai perceber, até o ímpio vai reconhecer, até o ímpio vai dizer, vai falar, vai ter que ver. Porque quando Deus faz coisas extraordinárias, aleluia, oh, aleluia, ninguém pode negar. Você vai se destacar, você vai ser diferente. A Bíblia diz em Malaquias 3:18, outra vez Deus quer fazer a diferença entre o justo e o ímpio. Sua vida tem que ser diferente da vida do ímpio, tem que ser muito maior, tem que ser muito melhor, tem que ser muito mais excelente. Isaías 1:19 diz: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. O melhor é o que o Senhor tem para a sua vida. Coisas grandes, coisas grandes. O Senhor tem para a sua vida coisas extraordinárias, conquistas extraordinárias, sonhos extraordinários, coisas que naturalmente falando seria loucura, mas o Espírito Santo tem colocado dentro de você. Projetos que naturalmente falando não existem, é loucura, mas estão dentro de você.
propósitos, visões, desejos, metas, objetivos, alvos impossíveis de ser alcançados, mas serão alcançados porque foi o Senhor que colocou dentro de você. Foi Deus que lhe deu esses projetos, esses alvos, essas metas, esses objetivos. Nós já tivemos palavras aqui nessa igreja de que Deus levantaria pessoas aqui nessa igreja e levantaria essas pessoas e elas seriam grandes diante dos homens. Você pode pegar isso para você. Deus vai levantar pessoas aqui no nosso meio que serão grandes diante dos homens. Deus vai levantar pessoas aqui no nosso meio que vão se destacar diante dos homens. Deus vai levantar pessoas que vão fazer a diferença diante dos homens, que vão viver coisas grandes que jamais alguém pensaria que alguém daqui desse lugar viveria, mas você vai viver, você vai experimentar. Você vai em lugares que jamais pensariam que você iria. Você vai chegar onde jamais pensariam que você chegasse. Você vai ter o que jamais pensariam que você tivesse. Você vai viver o que jamais se pensaria que você vivesse. Porque você serve a um Deus grande. Porque você serve a um Deus de grandeza, um Deus poderoso, que pega o indigente e coloca entre os príncipes dos reis da terra. Oh! Ei, da banda da baba, mandururu, mandra baba. Oh, de mandra baro di barandra mare de bocramache. Rabandre maro cramandre mero rabashe de mangrumo. Romondre maro di cremandre mero di cromori di oshabra. Remandre maro crandre mare cremoshiri di vive angro mamari. Rabandro cremandra macra babare dremo rabari di crabandra mamasha. Ramandre maro crabare dremo ridi di acromandre meleri di angro mori di biri angre mama. Clama a mim, responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes. Clama a mim, responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes. Te mostrarei coisas grandes. Te mostrarei coisas grandes. Te mostrarei coisas grandes. Essa é a palavra para você. Deus está lhe mostrando coisas grandes. Deus está lhe mostrando coisas grandes. Deus está lhe mostrando coisas grandes. Deus está lhe revelando coisas grandes que o ouvido natural não ouviu, o olho natural não viu, que o coração natural não sentiu. Mas você está recebendo essa revelação pelo Espírito. Rababaro mandra babare debora mandre maro di aromandra. Rabakraba shere mandre maro di bekrai romandra barre de cre. Ramandre kashere bore drandre kababare. Rabandre mare de crashore de bebero macrandra mora de bahare de queche. Remandre mare de quero di biacro mori de kichuri di angre mama. Rabaro dribere mecro, ramandre la mari de quechore baba. Ramandre mari de diero macra. Rabandre mari de diero mandra baracra. Rabandre marori biriero rabacrandra ba. É tempo de desfrutados Rabandre marori diangre mandara das coisas que bacra. tenho falado, Rabandre mandare diangre mandara bacra. das coisas que tenho prometido, Rebandre mare de mara. das coisas que tenho falado, Rebandre mare de tenho bandra. falado.
Rabandre mare de mandrabara. Ramandre mandarababa. É tempo de crescer. Ramandra badarababa krababa. É tempo de Rabandra crescer. mandre baraba krandra De bababa. experimentar as coisas Rabandra grandes mandre que eu tenho preparado barabandra para bababa. vós. Rabarandra barandra 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 baramandra barandra babandra baba. Rabarandra barabandra barandra babaramandra E eu baba. vos tenho dado nesses últimos dias Rababarandra sinais. babarandra E eu tenho babandra mostrado a babara. manifestação do meu Espírito. Rabandra Eu babare tenho de dito para babara. vocês, alegrai-vos. Remandre Eu tenho dito, babarandra babara. alegrai-vos. Rabandre Eu tenho mandre dito é badara para babe sorrir quando o problema está na frente. Rabandre mandra Eu tenho dito que é para se babada. mover com o meu Espírito. Rabandre Eu tenho dito na igreja que é para rir. Rabandre Eu tenho dito que é para se alegrar. Eu Rabandre tenho dito que é para comemorar. Rabandra Eu tenho dito que vocês estão numa festa. Eu tenho falado nesses dias. Eu tenho dado sinais. Eu tenho falado aqueles que estão voltando com alegria. Porque é o tempo da alegria. É o tempo da alegria. Eu tenho vos dito, alegrai-vos outra vez. Vos digo, alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Manifestai as características do meu Pai. Manifestai essa característica do meu Pai. Alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Combatei o bom combate. Combate a tristeza. Combate a forma. Combate o problema. Combate o diabo. Alegre-se. Alegre-se diante daquele que você está na sua frente. A alegria. A alegria é o chute na cabeça do diabo. É o chute na cabeça do diabo. Porque eu estou dando vitória a você. A alegria. É a alegria. É a alegria. É a alegria que vocês vão vencer através da alegria. É um sinal. É um sinal que eu tenho dado esses dias. É um sinal. É o sinal do poder. É o sinal do poder. Alegrai-vos. Como é que eu me alegro? Como é que eu me alegro? Eu rio. Eu rio. Eu rio. Eu declaro vencerão os alegres. É os alegres que vão sofrer. É os que riem. É os que pulam. É os que festejam. São os que vão vencer. Esses é que vão derrubar. Esses é que vão derrubar as muralhas do diabo. É os que riem. É os que se alegram. É aqueles que vão vender, que foram convidados para uma festa. Você foi convidado para uma festa. A festa da alegria. A festa da alegria. O Senhor tem convidado o seu povo, tem dado sinais da festa da alegria. É assim que você vai vencer. 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 É quando você se alegra mesmo com a vontade de chorar. Você está dizendo, eu tenho as características do meu Pai. Eu rio porque a resposta é minha. Porque a vitória é minha. Porque a bênção é minha. Porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Aleluia, aleluia. Aleluia, o Senhor tem dito à sua igreja. É tempo da festa. É tempo da festa. Eu nunca vi uma festa parada. Eu nunca vi uma festa triste. Eu nunca vi uma festa sem vinho. Eu nunca vi uma festa sem alegria. Ha, ha. Ha, ha. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Alegrai-vos o Senhor. Oh, aleluia. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor. Aleluia. Se você quiser oração, vem aqui na frente. Aleluia. Vamos orar por você, se precisar de oração por alguma causa. Se você quiser aceitar Jesus ou se reconciliar, vem aqui na frente.
Vamos orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém que está precisando de oração? Se tiver, vem aqui na frente. Aleluia. Se alguém que quer receber Jesus ou se reconciliar, se tiver, vem aqui. Vamos orar. Aleluia. Estenda as mãos aqui, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos pela irmã Vaninha nessa hora, Pai. Abençoando a vida dela, Senhor, repreendendo essa dor que ela estava sentindo em decorrência dessa extração desse dente. Declaramos, meu Pai, saúde perfeita, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Declaramos, meu Pai, esse dente sarando completamente sarado, meu Pai. Qualquer infecção, qualquer inflamação, em nome de Jesus, sendo curada, sarada agora, Pai. Esse dente totalmente curado e sarado, e ela livre dessa dor e desses sintomas que ela ficou sentindo com a extração desse dente. Pai, nós declaramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Mais alguém quer oração?